Olá, a altura nem sempre vai aumentar a resistência de uma seção. Nas fórmulas de resistência à deformação, que a gente chama de inércia, e resistência a cargas mecânicas, que a gente chama o módulo da seção, o que a gente vai ver é que a resistência de uma peça sempre vai ser a altura ao cubo, quando a gente está falando de inércia, e a altura ao quadrado, quando a gente fala de resistência mecânica. Ok? E aí muitos pensam, bom, quanto maior a minha inércia, maior a minha resistência, quanto maior a altura, maior a resistência ao cubo, então eu preciso, basicamente, aumentar ao máximo a altura da minha peça sempre. E nem sempre isso acontece. Pode acontecer casos, inclusive existem casos, onde aumentar a inércia de uma peça pode reduzir as propriedades dela. Pode reduzir, por exemplo, a resistência elástica da peça. Ok? Como que isso acontece? A gente pode olhar todas as fórmulas aqui, a gente sempre vai ver nossa altura ao cubo na inércia, nossa altura ao quadrado na seção resistente, ok? Para um círculo é sempre diâmetro na quarta, diâmetro ao cubo, como a gente está falando, porque a base também, base e diâmetro do cubo, de um círculo é a mesma coisa. Para a seção I também é diâmetro, é d ao cubo, né? Altura ao cubo para a resistência à deformação, e a altura ao cubo dividido pela altura para a resistência a esforços mecânicos, e sempre vai por esse mesmo padrão. Para o triângulo a mesma coisa, para qualquer peça a mesma coisa. Sabendo isso aqui então, como que pode ter peças mais altas com uma resistência menor? Isso vai acontecer principalmente com a resistência mecânica. A inércia acaba sendo, né, sempre a altura que vai mandar, mas na resistência mecânica isso pode acontecer. Ok? Vamos dar um exemplo primeiro aqui, ó, de um quadrado, ok? Um quadrado que vai acontecer, e entra a questão, tem um outro fator que a gente tem que lembrar em relação à nossa resistência mecânica, que é o quê? Que apesar de ser a altura, o que vai importar é a altura média da peça, ok? Por exemplo, eu tenho um quadrado, esse quadrado é um quadrado genérico aqui de 20 por 20, não importa a seção, mas a questão é, dando umas prop nesse quadrado, colocando ele na origem, o que vai acontecer aqui é o seguinte, esse quadrado tem uma inércia de 13.333, ok? Pegando pela calculadora, o que a gente vai fazer também é, pegando do topo mais extremo dele até chegar no eixo da peça, eu tenho o quê? Eu tenho que esse quadrado aqui, ó, tem 10. Então, eu vou fazer o quê? 13.333 dividido por 10, eu sei que o W, ou seja, a resistência da seção a cargas mecânicas, é 1.333, ok? Agora vamos imaginar que ao invés de ter um quadrado, eu tenho um losango, ok? 45 graus aqui, o que aconteceu? A altura, a gente ganhou altura, correto? A gente ganhou uma altura, está com 14.14. Que muitos vão pensar, bom, então está aumentando a resistência. Na verdade, não. Por quê? Porque a gente acabou tendo muita massa próximo do centro, não dá resistência nenhuma, ok? Tanto que a gente vai ver o mass prop disso aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a mesma inércia. Daí você vai falar, tá, então não importa. Importa. Por quê? Porque apesar de ter a mesma inércia, a gente tem uma altura maior, correto? Então quando a gente tira a derivada disso aqui, 13.333 dividido por 14,14, antes a gente tinha 1.300, agora a gente tem 940. Então, uma seção losango, apesar de ter uma altura maior, perde resistência, tá? Então, nesse caso é simples, né? Sempre vai colocar uma peça, coloca ela quadrado. Mas, muitas vezes, uma ripa de um telhado, uma coisa assim, ou uma terça de um telhado, pode ser complicado isso aqui, ok? Agora, vou dar uma olhada em outra situação. Eu tenho aqui o meu perfil I, okay, perfil I genérico aqui, não importa a seção específica dele, mas a questão aqui é o seguinte, esse perfil I, ele vai ter, jogando o centro dele aqui na origem, vai acontecer o quê? Que esse perfil I aqui, ó, dando um mass prop nele, ele vai ter uma inércia de 2.292, ok? Então 2.292, e pegando tirando a medida aqui da estrutura, tirando uma medida da altura aqui, né, do topo até a parte, até o centro, né, que é o ponto onde não tem carga nenhuma, 10 novamente, dividido por 10, a gente vai ter um W, ou seja, uma resistência a cargas mecânicas até que o primeiro ponto chegue no limite plástico de 229. Ok? Então, esse é o caso desse perfil I aqui. Agora, e se eu pego o mesmo perfil e soldo uma cantoneira em cima? Então, vem aqui, ó, soldo uma cantoneira nesse perfil. Vai aumentar a resistência? Não só, claro, tem o perfil I mais uma cantoneira agora. Tá? Mas não necessariamente. Por quê?
vamos pegar esse mesmo perfil I, até coloquei a cantoneira no eixo Y, ok? Mas a gente vai pegar o centroide dele, que subiu um pouquinho, vai acontecer o quê? Que essa cantoneira, dá umas prop novamente aqui, ó, vai acontecer o quê? Que a gente vai ter agora, deixa eu gerar uma região primeiro, né? Região aqui, beleza? E dando umas prop nessa peça, vai acontecer o quê? Que essa peça tinha uma inércia de 2.292, foi para 2.658, 2.658,5, ok? Só que o problema é, apesar de ter 2.658,5, o que acontece é que essa peça vai ter uma altura maior, correto? Se eu for pegar da origem até o topo aqui, a gente tem 14,17, ok? Dividido isso aqui por 14,17, ao invés de 228, eu tenho, agora com essa nova equação, 187, ok? Então, essa cantoneira aqui enfraqueceu o meu perfil. Como que ela enfraqueceu? Tem uma cantoneira a mais para existir. O que aconteceu aqui foi o seguinte, e é o mesmo princípio que acontece em todas as peças. Quando você coloca essa cantoneira aqui, você vai ter uma pontinha de ferro, muito pouco ferro, que é só essa pontinha da cantoneira bem afastado. O que vai acontecer nessa estrutura quando essa pontinha de ferro chegar no limite elástico? E ela vai chegar primeiro porque ela está mais longe do centro. A estrutura chegou no limite elástico, ok? Então isso está acontecendo numa estrutura na prática. Se você aumentar a altura, mas colocar pouco material lá no topo, você enfraquece a resistência daquela peça, ok? Ela vai plastificar muito mais cedo e pode acontecer, inclusive é uma possibilidade bem considerável que aconteça, é que esse perfil aqui, se a gente fizer um perfil desse tipo, vai ser solicitado. Quando ele for solicitado próximo ao limite dessa cantoneira, quando chegar próximo ao limite de plastificação, essa aba aqui vai flambar para o lado, a gente vai perder a resistência que dessa cantoneira, ele vai funcionar como se essa cantoneira nem existisse. Ok? Porque essa cantoneira tentaria pegar uma carga muito alta e ela é muito esbelta e ela flambaria. Ok? Então, uma questão que a gente tem que cuidar sempre é, se a gente não for apertar o regime plástico e garantir que nenhuma peça vai ter risco de flambagem, muitas vezes uma peça com uma altura maior sem um travamento adequado pode enfraquecer. Tá? O mesmo vale com um perfil U enrijecido contra o perfil cartola. Ok? Pegamos esse perfil aqui também, pegamos o eixo dele aqui, até explodir ele aqui para poder pegar o eixo dele, ok? Explodir os dois aqui para pegar o eixo de cada um, tá? Mas a questão é, peguei esse perfil aqui, tá? Vou até dar um join nele para juntar tudo, ok? Mas eu pego esse perfil aqui, ó, e jogo ele bem no meu eixo 00 aqui, beleza? Gera uma região, novamente, e dou um mass prop nesse aqui, ó. O que vai acontecer? Que esse perfil aqui vai ter 164. Beleza? Tá? Agora eu vou pegar essa mesma, agora pegar um perfil cartola, que ao invés de ter 164, ele vai ter uma inércia maior, tá? Porque eu vou ter uma altura maior, beleza? Então, o que vai acontecer aqui é, peguei a cartola aqui, gerar uma região dessa cartola aqui, beleza? E dou umas próprias dessa cartola aqui, ao invés de ter 166, ela vai ter 193. Então a gente ganhou resistência. O problema é, a gente ganhou resistência, mas essa cartola aqui também tem uma altura maior. Beleza? Então o que está acontecendo aqui, novamente, mesmo princípio, essa cartola vai deformar menos e falhar antes. Ok? E esse perfil aqui vai deformar mais, mas vai levar uma carga maior para ele falhar. Por quê? Porque quando for começar a comprimir o perfil, eu tenho toda essa mesa para comprimir junto. Enquanto que esse perfil aqui, ó, eu tenho só essa pontinha aqui para comprimir. Então o que acontece é que essa ponta chega no limite, ela falha, para depois que ela falhar, a minha mesa aqui poder ajudar consideravelmente. Consequentemente, não tem uma ação em conjunto da estrutura, beleza? Então, tem que ter muito cuidado nessas fórmulas aqui, porque apesar de que a fórmula sugere que a altura ajuda muito, se você não tiver uma seção adequada, você pode piorar a sua estrutura, ok? Então, isso são questões que a gente tem que analisar na nossa estrutura, tá? Sabendo isso aqui, então, também, para que a gente pode usar isso aí dentro da engenharia? Bom, uma questão que isso é muito usado na prática é que, por exemplo, isso não está na engenharia civil, mas, por exemplo, em suspensão de um caminhão, tá? Ou a estrutura, um chassi de um caminhão. O que vai acontecer é que eles vão usar peças muito mais espessas, mas geralmente é usado peças com uma área de aço considerável no topo e na base, para que a peça consiga deformar mais, mas dê uma resistência considerável. Ok? Já na engenharia, muitas vezes a gente vai usar peças de engenharia civil, vai usar peças muito mais rígidas, apesar de ter uma resistência menor. Ok? Por quê? Porque na engenharia civil a deformação não é tão benéfica, tá? Porque não tem impacto na engenharia civil. Não é que nem um chassi de um caminhão que vai sofrer impacto sempre que passar na estrada de chão. Não. A engenharia civil não vai ter esse mesmo coeficiente de impacto. Então, se preocupar tanto com esse, digamos, se preocupar tanto a peça deformar adequadamente, ter um tempo para deformar não é crítico.
Então, consequentemente, a gente aumenta muito mais a inércia, mas ainda assim a gente tem que se preocupar em não colocar uma ponto específico na compressão. Tá? E, inclusive, isso vai acontecer até numa seção de concreto armado, que é o único material que existe no Brasil. Numa seção de concreto armado, por exemplo, o que vai acontecer é que se você colocar, digamos, uma viga concreto armado, você coloca 2 barras na primeira camada, 2 barras na segunda camada, 2 barras na terceira camada, até que a barra da terceira camada esteja tracionada consideravelmente, a primeira barra já está quase rasgando. Ok? E consequentemente você vai ter uma deformação muito maior de uma viga quando você tem primeira camada e segunda camada e terceira camada. Já se você fizesse uma viga com todo o aço na primeira camada, ela deformaria menos, você teria um comportamento mais uniforme e você conseguiria, no caso, até economizar aço, porque todo o aço trabalharia junto, ao invés de ter a primeira camada chegando no limite, para depois a segunda camada vir ajudar, para depois a terceira camada vir ajudar, quando a estrutura já está quase caindo, beleza? Mas por enquanto isso é isso, até a próxima.